essa gravação, ela permite que seja disponibilizada depois. Então, uma vez que a aula é gravada, ela gera-se um arquivo em vídeo, e esse arquivo em vídeo pode ser disponibilizado depois. Onde se é disponibilizado esse arquivo de vídeo? Na plataforma do Moodle. O Moodle concentrará as atividades, a descrição das atividades, as avaliações, o roteiro da aula, o planejamento, né? Toda a comunicação deve ser centrada centrada no Moodle. E aí os vídeos das aulas gravadas vão ser apontados, né, dentro do Moodle, né, com links, etc. Então, o que o YouTube permitia naquela data, quando elaboramos o documento orientador, era a possibilidade de um docente, ou né, daquele que gostaria de fazer uma aula com vídeo, de, ao terminar a aula com vídeo, uma transmissão, no caso, conhecida hoje como lives, né, ao terminar uma transmissão de uma aula, automaticamente o YouTube gerava um vídeo para acesso posterior. Isso acontece da mesma forma com o Google Meet. Ele permite que aquela aula gravada ela se torne um vídeo para acesso posterior. Então, essa é uma das ferramentas importantes. Naquela data, quando elaboramos o documento orientador, o YouTube era a ferramenta disponível que tinha esses recursos, né? Hoje, já estamos já em planejamento para reelaborar aquele documento orientador e incluir essas ferramentas que temos à disposição para atividades síncronas, né? Além como outras de atividades assíncronas. Então, além dessas ferramentas, há outras ferramentas de organização, de planejamento, de atividades síncronas, assíncronas, de material de escritório, ferramentas de escritório, né, como planilhas eletrônicas, editor colaborativo, enfim, nós temos aí outras ferramentas, Google Sites, que também é uma outra ferramenta que poderia trabalhar com materiais de apoio, para além do Moodle. Então, tem um conjunto de ferramentas que o Google for Education, que o G Suite oferece. No entanto, são essas ferramentas aqui que são as ferramentas essas ferramentas aqui são as ferramentas para comunicação e atividades síncronas. Bem, também mencionei outras plataformas que estão disponíveis para atividades síncronas. E aí nós temos as plataformas da Microsoft, né? O Microsoft Teams ele é um grande sistema que integra várias outras ferramentas, inclusive ferramentas para videoconferência, para webconferência por texto. Eu tenho o OneDrive, que é um sistema de armazenamento semelhante ao Google Drive ou Dropbox, né? Só que essas ferramentas, talvez o Roberto possa complementar com um apoio técnico, essas ferramentas, de acordo com como conversamos entre os núcleos e assessorias, essas ferramentas, nesse primeiro momento, elas não terão um suporte prioritário, né? Não terão um suporte, uma assistência, nem do DEAD, não nesse primeiro momento, que nós vamos atender, vamos priorizar as ferramentas do Google Suite e o Moodle, né? Que isso já é uma demanda muito, vamos dizer assim, uma alta demanda de assistência. Mas essas plataformas estão disponíveis também como serviços para os docentes que estão vamos dizer, já tinham algum tipo de experiência anterior, já estão integrados para poder prover algum tipo de serviço e, né, que já estão acostumados e gostariam de continuar experimentando e utilizando as plataformas. Essas plataformas também estão sob licença institucional e algumas características delas, que poderia falar mais à frente, também estão disponíveis para os docentes. Bem, e o Moodle? O Moodle, para retomar aqui, para fechar essa primeira fala, minha primeira fala aqui no webinar de hoje, o Moodle, ele vai ser, né, nos propomos aqui como instituição, oferecer o Moodle como nosso ambiente virtual de aprendizagem. Isso significa que as aulas serão planejadas em cima dos recursos do Moodle. E essas ferramentas síncronas e assíncronas que estão disponíveis pelas outras plataformas, elas devem ser utilizadas associadamente à aula planejada no Moodle. Então, quando um vídeo for produzido por uma aula, né, síncrona, deve ser disponibilizado no Moodle. Quando o agendamento de um encontro, de uso de uma ferramenta, deve ser descrito no Moodle, na sua sala virtual. Então, o Moodle hoje é a plataforma para o ensino à distância. As outras ferramentas, elas são ferramentas complementares, são ferramentas de apoio para as atividades síncronas e assíncronas.
né? Para quem já conhece as atividades do Moodle, né? Nós temos aqui apenas, não sei se você consegue enxergar, talvez seja bem pequeno, mas nós temos, no momento, nesse conjunto de atividades que são disponibilizadas pela interface do Moodle, nós temos aqui o chat, né? Que é a nossa única ferramenta, vamos dizer assim, que já vem no Moodle, né? Que é uma ferramenta própria do Moodle, né? E para atividades síncronas, que é a mensagem de texto. O BBB, né, o Big Blue Button, ele foi adicionado pelo NTI, então ele não compõe essas ferramentas tradicionais, né, do Moodle. Ele foi adicionado e há um botão, eu, infelizmente não coloquei a imagem aqui do Big Blue, mas ele é, na verdade, a plataforma que nós temos aqui, nós estamos usando nesse momento de transmissão. Apenas ele tem um botãozinho lá que é adicionado, ele cria um link para essa sala, né, essa sala de videoconferência. Pois bem, Alessandro, aqui eu encerro minha exposição e fico disponível aqui para eventuais esclarecimentos que possam ser solicitados. Obrigado, Ramon. Eu vou passar a palavra para o Roberto, mas antes eu vou responder algumas questões aqui que foram colocadas pelos professores. Depois eu continuo, depois da fala do Roberto. Mas só para já esclarecer algumas coisas. Vários perguntaram se essa apresentação está sendo gravada. Essa apresentação não está sendo gravada, mas nós vamos disponibilizar vídeos dos dois apresentadores explicando as questões que foram explicadas aqui. Por quê? Porque a gente vai gravar vídeo sem interrupção, de problemas técnicos, de conexão, da gente ter que parar para explicar as coisas como a gente tem que fazer na web. Então, eles vão gravar vídeos que fiquem mais objetivos e mais para o fácil acesso mesmo para quem está participando. Quero lembrar alguma coisa sobre uma outra ferramenta, a pessoa vai poder acessar. A gente está preparando um site também que vai centralizar todas essas informações sobre o EAD com esses vídeos de cada uma das apresentações que a gente está fazendo e também algumas dicas de como utilizar o EAD, de diretrizes. Nós temos agora um grupo que está trabalhando em diretrizes para a educação à distância nesse período da pandemia. Por que nesse período da pandemia? Porque nós temos situações diferentes do que se a gente usar o EAD fora de uma situação como essa, e por isso que a gente está trabalhando em diretrizes para esse momento, tá? Professora Aliana perguntou se uma videoaula pode ser contabilizada como EAD ou ela é uma aula presencial online. Não, ela não é uma aula presencial, ela pode ser contabilizada como EAD, e nós vamos falar um pouquinho sobre videoaulas na semana que vem, que são as atividades assíncronas, tá? A professora Fabiana perguntou se o Blue Button é MConf. Sim, acho que o Ramon agora explicou isso, né? Que ele só é uma chamada para o MConf. A professora Clarissa perguntou por que não podemos usar o MConf para grupos de estudos ou reuniões, que ela tem utilizado e é muito boa. Pode ser usado sim. O que o Ramon falou foi que a gente não recomenda para uso em aulas, para transmissão de aulas, porque ele é uma ferramenta um pouco mais pesada e a gente, então, pode ter dificuldades para usar com os alunos, e também é uma ferramenta que, por exemplo, se a gente usar o MConf, a gente está usando banda da RNP, tá? Depois, a professora Alice perguntou também sobre o Blue Button. Ele está disponível no Moodle, está, mas como eu acabei de explicar, ele é, na verdade, o MConf, tá? Só para complementar, o Big Blue, ele, na verdade, o Roberto pode me confirmar se eu estiver errando em alguma descrição, mas o Big Blue, ele dispõe de uma banda, né, com uma limitação também de 75 participantes, não é isso, Roberto? E ele também tem as restrições de gravação, né? Ele tem as gravações do Big Blue, do Big Blue, ele também tem uma certa capacidade de armazenamento que deve ser considerado. O Roberto vai falar um pouquinho agora sobre essas questões técnicas, né? Na verdade, o Big Blue, ele é uma ferramenta que a gente colocou, o Roberto disponibilizou no Moodle para que pudesse ser utilizado para testar como se comportaria, mas para aulas nós não estamos recomendando mesmo, porque ele é uma ferramenta que tem uma série de limitações,
tá? Uma característica interessante que não é da temática de hoje, mas que o Big Blue oferece, que ele permite que você faça uma gravação curta, né, de uma mensagem que você queira deixar no Moodle em vídeo. Então, ele te permite você fazer uma gravação, por exemplo, de boas-vindas para a sala, né, ou de uma descrição de uma atividade, que você não precisa gravar no celular ou gravar em um outro ambiente, depois importar para dentro da sala do Moodle. Ele permite, de uma forma fácil, né, uma gravação instantânea, né, a partir da sua webcam, e que você possa fazer uma mensagem em vídeo de uma forma muito prática. Né? Então, existe um recurso no Moodle onde você consegue explorar esse recurso do BBB. Bom, então eu vou passar, porque algumas perguntas envolvem algumas questões técnicas, eu vou passar então para o Roberto falar um pouquinho agora, tá, Roberto? Então eu peço pelo tempo que tu seja objetivo, tá? Para que a gente possa terminar de responder as perguntas. E então, para falar um pouquinho sobre as questões técnicas das ferramentas síncronas, por favor. Tranquilo. Bom, para quem não me conhece, meu nome é Roberto, eu coordeno a TI da universidade, tá? E rapidamente então, eu vou passar alguns serviços que a gente, em conjunto com o NEAD, está disponibilizando para as aulas de ensino à distância, né, na modalidade de ensino à distância. Primeiro, é o conhecimento de muitos, a gente está fazendo uma migração do serviço de e-mail da universidade para a plataforma G Suite da Google, e com isso a gente agrega outros serviços, né, que, como bem colocado pelo Ramon ali, fazem parte dessa plataforma. Tá? Um deles é o serviço do Google Meet, tá? Que foi noticiado recentemente pela Google que esse serviço foi liberado. Então, com uma conta @gmail poderia todos ter acesso, mas anteriormente ele fazia parte somente do pacote G Suite. Tá? Esse serviço, para quem não conhece, ele é uma conferência muito parecida com essa que a gente está aqui, tá? Porém ele trabalha com janelas com câmeras, tá? Então ele tem menos recursos de chat espelhados na tela e mais recursos de câmera. Ele é muito mais visual do que essa conferência web aqui do MConf. Tá? Um outro recurso que a gente acaba tendo acesso também é o Google Classroom, que é o gerenciamento de conteúdo, tá, do Google. E o outro, que a gente vai dar uma atenção maior, assim como o Google Meet, que é o Google Drive. Aqui, acho que a maioria já conhece, é o Drive da Google, onde a gente consegue armazenar arquivos e ter acesso ao Google Docs dentro do Drive. Né? Então, todos os arquivos que a gente consegue armazenar lá e ter acesso à plataforma de planilhas, formulários, docs do Google, né, para desenvolvimento colaborativo. A questão maior, e de repente alguém pode pensar, por que não usar a conta particular do Gmail e usar um @UFSPA para tudo isso? Né? Uma vez que o Meeting acaba de ser liberado pela Google para uso de qualquer pessoa. É que, primeiro, por ser institucional, a gente faz parte, por ser uma educação, da área de educação, a gente faz parte de uma plataforma da Google, que é o Google for Education. Então, ele tem algumas funcionalidades maiores e algumas coisas que são específicas para a educação, né? Como o espaço em disco dessas plataformas. O Google Drive é uma delas. A plataforma do Drive ela é de 1 tera para usuário comum, né? Que é bastante coisa. É o usuário @gmail, ele tem esse tamanho. E para o usuário @UFSPA, ele é ilimitado. Então, uma das ideias nossas é justamente usar o Drive por este motivo, tá? Que em função de aulas e gravações a gente não teria problema com o espaço em disco e nem em onerar o espaço da universidade, né? A infraestrutura que a gente tem lá dentro para esse tipo de armazenamento. Tá? Bom, eu vou compartilhar minha tela aqui para mostrar um pouquinho de como a gente está fazendo essa questão. A ideia é que hoje a gente está migrando usuários da universidade para essa plataforma. Tá? Então, é uma coisa que a gente já vem fazendo há um bom tempo, desde o final do ano passado. Porém, a gente priorizou questões de serviços. Tá? Uma coisa que era prioridade nossa era o e-mail institucional, e era isso que estava levando um certo tempo, porque a gente tem uma tecnologia do e-mail bastante antiga, então essa migração é um pouco mais demorada,
do que se fosse um outro serviço. Então, a gente resolveu migrar primeiro os serviços e, assim por diante, começar a migrar as caixas postais do e-mail de cada um, do e-mail @UFSPA. Eu vou compartilhar a minha tela aqui para mostrar mais ou menos como está esse acesso. Só um segundo. Pronto. Então, eu vou fazer um acesso rápido aqui para mostrar para vocês qual é o tipo de acesso que a gente vai ter lá. Mas, entrando na tela do Gmail, tá? A gente vai ter esse acesso direto do web e-mail quando a gente migrar o e-mail da universidade. Mas, primeiro, eu vou deslogar da minha conta aqui. Pronto. Então, essa é uma tela do Gmail, normal, com várias contas, né? @gmail não. Eu já tenho um @UFSPA ali, na qual estou desconectado, né? Eu vou conectar agora só para mostrar como vai ser o acesso. @UFSPA. Então, aqui a gente tem o Gmail, tá? Ele não vai carregar as mensagens nossas, porque a gente não está migrando o e-mail no primeiro momento. E ele tem a logo da universidade aqui. Então, ele trata-se de um @UFSPA normal, como se fosse um serviço de e-mail da UFSPA. Aqui embaixo a gente já encontra o Meet. Tá? O Meet já vem integrado à plataforma. Então, eu clicando aqui, eu já consigo rapidamente iniciar uma reunião usando o Meet. Tá? Eu vou só mostrar aqui de novo. Bom, e essa é a tela que ele já abre do Meeting com a conexão da minha conta UFSPA. Então, isso são algumas das ferramentas que a gente está proporcionando para os usuários. A questão é a seguinte, na plataforma G Suite, a gente tinha uma limitação de uma quantidade de 250 usuários conectados. Tá? À medida que, de acordo com o cenário que a gente está passando agora, o Google, assim como outras empresas, eles acabaram expandindo os serviços para o usuário comum, a usuário com uma conta comum. O que ocorre é que essas 250 contas para cada um que tinha um usuário G Suite, ela foi limitada a 100 usuários para o Google poder liberar o acesso a todos os usuários comuns com @Gmail. Então, hoje o Meeting ele tem uma limitação de 100 usuários, tá? Isso que é recomendado. A gente já fez alguns testes aqui dentro do NTI e a gente conseguiu, à medida que entrou 100, 113, 114, ele vai entrando e vai deixando o pessoal entrar. Mas a recomendação da aplicação é 100 usuários. Tá? Então, a gente garante o acesso a 100 pessoas. Tá? Isso no modo de comunicação direta.
Tá? Ou seja, todos dentro da conferência. São 100 pessoas dentro da conferência falando e ouvindo. Tá? Para transmissão, então, no caso de transmitir, assim como o pessoal está assistindo agora, ele garante de 2 a 3 mil pessoas assistindo a transmissão. Tá? Então, se for somente assistir a transmissão e enviar perguntas, como a gente está fazendo agora, é de 2 a 3 mil. Fazendo parte da conferência, o Meeting com @UFSPA, tá? Dentro da plataforma G Suite, ele aceita 100 pessoas, tá? 100 usuários conectados, ouvindo e falando. Bom, além disso, a gente tem, como citado pelo Ramon ali, a gente tem outros serviços que a gente também possui dentro da universidade. Tá? A gente tem serviços... deixa eu só voltar o slide aqui. A gente tem alguns serviços que fazem parte, tá? Que é o Office 365, né? Que é o pacote Office da universidade. Isso já é de conhecimento de muitos. A gente tem 4 licenças para cada usuário. O usuário pode usar em mais 4 máquinas pessoais. E com esse usuário, ele tem acesso ao Microsoft Teams. Tá? Então, o MTI oferece esse serviço, tá? Com o usuário UFSPA, porém, esse usuário ele tem que ser solicitado via API, tá? Via pi.ufspa.edu.br. Não é a ferramenta que a gente vai oferecer suporte ao ensino à distância, mas se o usuário tem familiaridade ou já utiliza a ferramenta, ele tem condições de usar. Tá? Só fazer a solicitação via API, e sistemas chamados da UFSPA. Tá? Bom, com isso, também tem acesso ao OneDrive da Microsoft. Aqui é limitado a 1 tera, tá? Então ele não é um serviço ilimitado que nem o G-Drive. Bom, outros serviços que vêm com a Google, eu vou colocar aqui o link, só um pouquinho. Roberto, só antes de tu falar rapidamente, porque a gente já está com o horário bem estourado. Pessoal, o Roberto explicou que nós estamos migrando as contas hoje. Então, Hoje. já tem gente perguntando que tentou logar agora e não conseguiu. Não, a gente está fazendo essa migração e, obviamente, nós vamos mandar instruções para todos de como se logar. Vocês vão, no lugar do e-mail, do Gmail de vocês vão botar o e-mail, por exemplo, o meu, adamer@ufspa.edu.br. Eu vou botar o meu endereço UFSPA Como se e a estivesse logando no web senha. e-mail. Exatamente, a minha senha UFSPA, vai funcionar assim, meu login é minha senha UFSPA, mas a migração está sendo feita hoje e quando tiver ok para esse acesso, quando for ativado, todos vocês vão receber instruções, nós não vamos entrar muito detalhe nisso agora, mas o que eu posso dizer é que é uma ótima notícia, nós vamos ter o G-Drive infinito, com espaço sem limite de armazenamento, nós vamos ter o Gmail e nós vamos ter todas as ferramentas da Google disponíveis. Só que essa migração está sendo feita agora, esse é um serviço da RNP, da Rede Nacional de Pesquisa, e a gente teve que conversar, então, fazer uma série de acertos para fazer a migração das nossas contas. Então, está sendo feita a última etapa hoje e a gente vai mandar essas instruções, fiquem bem tranquilos que vocês vão receber tudo por e-mail. Roberto, então eu peço que tu finalize aí para a gente poder seguir respondendo as perguntas, tá? Tá, o que a gente vai deixar claro assim, é que a UFSPA adota a plataforma G Suite, né, a plataforma do Google, como uma ferramenta institucional para apoio a essas aulas. Então, outros serviços eles podem ser solicitados pelo TI. Tá? A única plataforma que a gente não recomenda, e não é uma decisão do NTI da UFSPA, mas e sim uma recomendação do CISP, do governo federal, é o uso do Zoom. Tá? Então, a gente sabe que ele é bem popular entre os usuários, né, para utilizar para conferência, para grupos, mas devido a grandes falhas de segurança, a gente não recomenda dentro da instituição, tá, o uso dessa plataforma. Tá? Então, inclusive, a empresa já se manifestou a respeito e não sofreram correções até o momento. Então, a gente até recomenda para que o usuário UFSPA que for acessar ou acessar uma conferência usando a aplicação, que utilize a conferência via link e que não instale o aplicativo. Tá? Então, essa é uma recomendação do CISP, tá? Que é o órgão que regulamenta as TIs e todo o governo federal, e a gente adota isso como uma prática nossa aqui de segurança em relação às conferências. Tá? Então,
a gente adota a plataforma do G Suite, outros serviços, como o Microsoft, que a gente citou agora, e o único dos serviços que a gente não recomenda é o uso do Zoom. Acho que é isso. Não sei. Tem alguma pergunta aí, Alessandra? Eu vou agora seguir pegando as perguntas que foram enviadas, tá? E tentando responder algumas com uma resposta só, gente. E daí eu vou pedir que o Roberto e o Ramon fiquem já com as câmeras abertas, com o microfone ativado, se precisarem complementar alguma resposta que eu dê, tá? Então, só para facilitar. Assim, o grupo de usuários que a gente priorizou para importação é os docentes. Tá? Então, as primeiras fontes que vão liberando é os professores. Tá? Então, a gente separou por grupos antes de fazer a migração direta e a gente definiu os docentes como primeira série de importações. Bom, então eu vou tentar passar a maioria das questões. Muitos estão reclamando da transmissão. Pessoal, depende muito da rede que vocês estão usando. A gente já percebeu que tem gente acessando, por exemplo, com o 3G do celular. Conforme o Roberto falou, nesse período da pandemia, as redes não estão tendo o mesmo desempenho. Então, a gente não pode garantir qual a qualidade da rede que vocês estão usando no momento. Então, eu, por exemplo, na apresentação do Roberto, na apresentação do Ramon, a não ser no momento que o Ramon caiu, eu estava escutando sem nenhuma interrupção. Então, vai depender da oscilação da rede de cada um, tá? Então, eu acho que é importante chamar atenção para isso. Bom, eu vou seguindo aqui o que foi mandado, né? A questão das atividades, a professora Simone Amaral chamou atenção para justamente o que a gente está ressaltando, que atividades síncronas são mais difíceis para os alunos em condições socioeconômicas desfavoráveis. Melhor evitar. Exatamente, Simone. A gente está falando hoje sobre atividades síncronas porque vários professores manifestaram que precisam de momentos de atividades síncronas, mas a gente não recomenda que as aulas sejam dadas somente usando ferramentas síncronas e substituir as aulas por transmissões síncronas, porque isso vai, como a gente está notando aqui, a gente está tendo, alguns estão tendo dificuldade e a gente depende muito das condições de acesso, tá? Teve uma pergunta também, eu vou seguir aqui na ordem, mas eu vou lembrando conforme eu estou falando. O professor perguntou qual a diferença da EAD durante a pandemia e a EAD que não seja durante a pandemia. A gente tem várias questões. Por exemplo, aqueles alunos que não puderem acessar durante a pandemia, a gente tem que providenciar condições de acesso para eles, por exemplo, na universidade. E a gente não sabe quantos desses alunos, até a gente não ter a tabulação completa das questões, mas a gente não sabe se vai conseguir suprir a necessidade de todos. Então, a gente tem uma situação, né, muito extrema. Outra diferença é que fora da pandemia, sem essa urgência, sem essa situação tão instável, a gente teria mais tempo, os professores teriam mais tempo para se preparar, para preparar suas aulas e organizar suas disciplinas. Mas, durante a pandemia, a gente não tem esse tempo. Por isso que a gente está preparando essa série de webinários para tentar ajudar vocês, né? Alguns perguntaram, vai ter apoio, vai ter auxílio. A gente não tem como dar assistência direta um a um. Então, a gente está preparando esse site com uma série de materiais e a gente preparou esse track de transmissões de webinários que vão cobrir alguns assuntos que foram perguntados aqui durante a nossa transmissão. Eu vou ler aqui, a Prograde, juntamente com a ProPlan, definiu uma ordem, né, junto com o NEAD, para esses webinários. Então, na semana que vem, a gente tem sobre atividades assíncronas, e a nossa proposta é que a gente tenha webinários 3 vezes por semana. Então, na segunda-feira, atividades assíncronas, na quarta, outro webinário, e na sexta, outro, a partir da semana que vem, tá? Esses webinários, conforme eu já disse, a gente vai gravar a parte deles, vai editar em vídeos e vai deixar disponíveis também, tá? Então, dia 27/5, planejamento pedagógico, dia 29, planejamento de material didático em AD, dia 1º, avaliação em educação à distância, dia 3 de junho, ferramentas do Moodle, né? Alguém pediu uma explicação aí no meio das perguntas, que tinha que esclarecer mais sobre o Moodle, vai ter uma sobre ferramentas do Moodle, chamando atenção para como a gente, por exemplo, bota um link para uma atividade externa, eu vou usar
eventualmente eu quero transmitir uma aula no YouTube, eu vou botar o link para essa aula dentro do Moodle e a gente vai mostrar como isso pode ser feito, tá? Dia 5 de junho, produção de vídeo. Dia 8 de junho, conteúdo clínico em EAD, como transformar educação à distância. Dia 10 de junho, fontes de recursos educacionais abertos. Então, isso eu acho é uma web que vai ser dado pela professora Fernanda, da UNB, e eu vou acompanhá-la. A gente vai falar um pouquinho sobre onde que vocês podem encontrar recursos gratuitos, abertos, para usar, né, como apoio às aulas de vocês. Dia 12 de junho, direitos autorais. Então, a gente vai ter um webinário com o pró-reitor Leandro e com a Aline Correia da UnaSUS. Eu não estou dizendo o nome de todos, mas é que eu estou chamando a atenção de alguns que foram perguntados aqui durante a transmissão. Então, vai ter um webinário sobre direitos autorais. E depois, dia 15, metodologias ativas em EAD. Então, eu acho que esses temas, eles vão ajudar a esclarecer muitas dúvidas que apareceram aí, tá? Eu não sei, a Mônica está me dizendo aqui que quando eu falava dos conteúdos clínicos travou, então eu vou repetir só a ordem aqui então é o conteúdo clínico em EAD, depois fontes de recursos educacionais abertos, nós vamos falar de repositórios, eu, professora Fernanda Monteiro da UNB, repositórios de recursos abertos. Dia 12 de junho, direitos autorais em educação à distância, e dia 15 de junho, metodologias ativas em educação à distância. Então, esse é o planejamento da ordem, né, das apresentações previstas, e reforço, porque muitos perguntaram sobre os slides dessas aulas e o material, eles todos vão estar disponíveis nesse site que a gente também vai colocar no ar semana que vem. Então, a gente está se articulando, né, gente? Vocês imaginem, a gente teve que articular questões técnicas e questões de equipe, tudo durante esse tempo onde a gente está trabalhando em casa, né? Então, essa organização demanda um pouco de tempo, e eu acho que a gente, semana que vem, vocês já vão ter a maioria do material disponível para poderem trabalhar, tá? Esses webinários vão ser no mesmo horário do de hoje, sempre às 5 horas da tarde, tá? Então, às 5 da tarde, a gente vai transmitir. Roberto, por favor, eu caí como moderadora, tu precisa botar como moderador, senão não vejo as questões, tá? Mas eu tenho aqui anotadas as outras. Os slides, está aqui. Qual a ferramenta mais adequada para aulas com mais de 100 alunos? Bom, conforme o Roberto explicou, com a questão da pandemia, os fornecedores de serviços para EAD começaram a restringir o número de participantes. Então, num caso de querer fazer uma transmissão, e eu volto a dizer que a gente não recomenda que as aulas sejam transmitidas, mas eu recomendaria que fosse gravada uma videoaula, os alunos assistem e depois pode-se fazer daí sim, com uma ferramenta síncrona, um chat ou até mesmo uma ferramenta de imagem para tirar as dúvidas, tá? Mas se quiser transmitir, a gente recomendaria o YouTube. O YouTube, então, permitiria para colocar num canal para transmissão. Teve uma pergunta se as ferramentas são gratuitas, essas que a gente falou para todos os alunos, sim. Todos os usuários da UFSPA vão ter o Google Suites, né? Então, os professores, conforme o Roberto falou, é a primeira migração que foi feita de professores, e logo a gente já vai migrar os técnicos e os alunos também, e todo mundo vai ter todas essas ferramentas gratuitas, tá? Aqui outra de 100 alunos. A versão do nosso Moodle, a professora Sheila Leck pergunta se a versão do nosso Moodle suporta o uso de ferramentas síncronas ao mesmo tempo, por vários docentes. A única ferramenta que roda dentro do Moodle, síncrona mesmo, que roda nas estruturas do Moodle, é o chat, né? E o chat está, assim, com estrutura para que a gente possa rodar vários chats ao mesmo tempo. Tá? Outra pergunta do Teams, alguém está falando aqui para a Ascom divulgar isso, do Teams, desculpa, do Zoom. Do Zoom, né? O Zoom, desculpa, do Zoom, a gente vai colocar nessa página de EAD,
todos os problemas que existem, vamos colocar lá uma recomendação para que não use. E sobre o Teams, conforme o Roberto já falou, quem está acostumado a usar o Teams pode usar, a gente tem suporte. O Roberto falou sobre o PI, talvez alguns professores não saibam, mas o PI é o nosso sistema de pedidos internos, e vocês podem acessar pelo link pi.ufspa.edu.br para pedir para liberar o Teams para vocês utilizarem. Mas volto a frisar, essa ferramenta, então, a gente não vai oferecer suporte, porque a gente está centrando no Moodle, utilizado em conjunto com as ferramentas Google, tá? Alguns professores voltam a falar que não aparecem notas para registrar a presença, vocês estão no modo de participantes externos, vocês têm que mandar pelo questões ali, por favor, o nome e o e-mail de vocês para registro da presença. Alguém perguntou aqui, a professora Fabiana, se o BBB tem limitação de uso simultâneo, assim como o MConf. Sim, ele tem a mesma limitação, porque ele, na verdade, ele é um filtro, uma capa para o MConf, o que roda por trás é o MConf mesmo, tá? Professor Paulo Leiva está perguntando se essas ferramentas permitem a transmissão concomitante pelo YouTube. Sim, tanto o Meet quanto o MConf, que são as recomendadas pela gente, podem ir para o YouTube. Então, quem quiser transmitir, né, fazer uma transmissão, nada impede que se faça um momento de uma aula que se queira transmitir também para outros usuários externamente, tá? Professora Ana Boff fala do que vai começar curso de conversação em línguas adicionais com público externo, e estão pensando em não utilizar o Moodle, né? A pergunta é se o Moodle pode ser acessado pela comunidade externa. Sim, professora, é usado por vários cursos de extensão, é só enviar a lista para o suporte do Moodle que eles inserem no ambiente, e os cursos de extensão precisam estar no Moodle. A gente recomenda fortemente que sim, porque no Moodle, e eu quero chamar atenção para isso, a gente tem controle do acesso dos alunos. Então, por isso que a gente recomenda que todas as atividades sejam colocadas no Moodle, para que a gente possa ter, então, confirmação, por exemplo, no caso de um aluno que diz... um aluno que diz, eu mandei atividade, o professor acessa e não tem atividade, a gente tem como rastrear. A gente tem como rastrear se realmente foi enviada uma atividade ou não, tá? O que mais que tem aqui? As ferramentas do Moodle. Se todos conectados é aula ou é educação à distância? São as duas coisas, né? É uma aula via educação à distância, mas educação à distância, uma aula pode ser dada também, isso a gente vai frisar muito na semana que vem, com ferramentas assíncronas. A gente pode planejar uma aula com ferramentas assíncronas e com várias atividades que não precisem das pessoas estarem conectadas ao mesmo tempo, tá? Professora Mônica Lima perguntando quanto à segurança do Hangout e de demais ferramentas, do Meet, do MConf. São ferramentas seguras, conforme a gente já falou, as ferramentas que estão, a ferramenta que está apresentando instabilidade é o Zoom, tá? Outra pergunta sobre transmissão. Se a gente tem uma aula com mais ou menos 10 alunos, mais o docente, se é melhor usar o Google Meet ou o WebConf. É o Google Meet, conforme a gente já chamou atenção, o WebConf ele tem uma série de ferramentas que facilitam, por exemplo, a realização de uma reunião, né? Que tem como mediar, como fazer uma série usar uma série de ferramentas adequadas para uma reunião. Mas para dar uma aula, a gente está recomendando que se use o Google Meet mesmo, tá? Quando o material será disponibilizado aos professores pelo NEAD, a partir da semana que vem a gente já vai ter uma página com o material que vai sendo alimentado conforme os webinários forem acontecendo, tá? Requisitos de câmera para usar as plataformas são câmeras, por exemplo, eu estou usando a câmera do meu notebook ou uma webcam que seja acoplada ao computador de vocês. Essas ferramentas não têm nenhuma restrição, né, Roberto? Quer complementar alguma coisa aí? Nenhuma restrição. A própria câmera do celular já serve como webcam nesse momento aí para acesso, tá? Em qualquer uma das plataformas. Bom, então, professora Marisa de Sal pergunta se a instituição irá fornecer instrumentação tecnológica para os professores.
conforme eu disse, através desses webinários e do site, vai ser isso, e a Prograde, junto com a Proplan e o NEAD, é que estão trabalhando para ter uma estrutura para apoiar dúvidas, né, pessoal? Nós não temos equipe suficiente para, por exemplo, ajudar um professor a montar a sua aula, mas sim para tirar dúvidas e apoiar tecnicamente, tá? A professora Marisa também fala que há pouco tempo vocês nos migraram para o OneDrive, e agora estamos voltando para o Google Drive. Por quê? Professora, acho que tem algum engano, em momento algum a gente migrou para o OneDrive, a gente tem o pacote da Microsoft disponível, e quem queria usar, poderia usar, mas nós não tivemos nenhuma recomendação institucional. Agora sim, a nossa recomendação institucional é o uso das ferramentas da Google. Roberto, tu quer falar um pouquinho sobre isso? Sim, o que ocorre? A gente já tem há bastante tempo na universidade a política de aquisição do Office, né? O Office 365, para a comunidade acadêmica, ele permite o uso em casa em computadores pessoais. Para esses usuários que solicitaram essa licença, eles têm automaticamente o OneDrive, tá? Só que ele não a gente não entra hoje com a conta UFSPA, não entra com @UFSPA. A Microsoft cria uma conta um pouquinho diferente, que é tipo robertor@microsoft.com, lá, UFSPA1, Microsoft alguma coisa. Mas para quê? Para esse usuário ele poder utilizar em casa, nos seus computadores pessoais, assim como o Office 365. Ponto. É isso. 1 tera de uso da plataforma OneDrive. A gente não fez migração de contas usuários alguma, tá? Na Google é diferente. Na Google a gente está fazendo uma migração de conta, uma plataforma educacional, onde não é limitado o espaço nas suas contas. Então, a ideia é que cada um acesse com @UFSPA e tenha acesso a toda essa plataforma que a gente comentou recentemente. Mas não, no OneDrive a gente não teve nenhuma migração, a gente só tem esse serviço na UFSPA. Então, na verdade, a gente tem os dois serviços. Só que um tem que solicitar o acesso via API e o outro vai ser autenticação direta com @UFSPA. Só complementando, a grande diferença entre as duas licenças que a instituição possui é que no pacote do Google, né, da G Suite, as contas UFSPA, elas são integradas ao serviço do Google. Isso significa que você vai acessar qualquer serviço, como o Webmail, o Docs, o Google Drive, com sua conta UFSPA. E na Microsoft, a instituição possui só apenas uma licença, você tem uma conta particular de acesso, né? Então, a grande diferença é a integração. Dada a integração, tem um conjunto de suporte também associado. Além disso, a questão da questão Microsoft é que essa licença, a licença que a gente usa em casa, ela é atrelada à licença da universidade. Então, assim, o dia que a universidade não tiver a licença Office, né, por algum motivo, a atualização a gente passa a não ter mais. A gente segue com a licença em casa, mas a gente não tem direito à atualização mais, diferente do G-Drive. Então, enquanto a gente for .edu.br, a gente tem direito ao uso do G-Drive. Considerando que o Google Drive é ilimitado, né? Ele tem um acesso ilimitado, então um armazenamento ilimitado para cada docente. O principal motivo de a gente adotar essa como uma ferramenta institucional, né? A gente não tem limites. Tá? Então, lá, as caixas postais são... A caixa postal do OneDrive, ela é ilimitada e a gente consegue fazer a hospedagem que a gente desejar lá dentro. Isso, complementar novamente. Então, só finalizando, né, gente, as ferramentas da Google facilitam muito para a gente. Inclusive, na semana que vem nós vamos explicar, na hora que eu gravo um vídeo, eu deixo o vídeo, que é uma coisa que ocupa muito espaço, eu deixo o vídeo hospedado na Google e eu coloco dentro do Moodle o link para o vídeo, o aluno vai acessar, mas não vai estar nos servidores da UFSPA onerando os nossos espaços, né? Então, para a gente, nesse momento que todo mundo vai produzir material e que todo mundo vai armazenar isso, a gente precisa de um espaço como esse que a Google está disponibilizando sem limite. Então, para a gente é muito importante isso, tá? Eu vou seguir aqui nas perguntas, vamos ver se a gente consegue vencer todas. Aqui eu estava, a pergunta que dizia se a gente já tem a conta conforme na Google, conforme eu disse, a gente está migrando hoje, tá, gente? Veio uma pergunta agora, se pode ser usado já amanhã de manhã, pessoal. Eu estou explicando que o esforço está sendo enorme, mas amanhã de manhã a gente não tem como garantir. Vocês já ouviram falar de lei de Murphy, né? A lei de Murphy, ela se manifesta dentro da informática com uma certa frequência. Então, a gente está bem acostumado a não garantir coisas
que a gente não possa cumprir. Então, o que eu estou garantindo para vocês é que isso está sendo feito e que assim que a gente tiver tudo pronto, a gente vai mandar um aviso institucional e vocês vão ser avisados sobre tudo, como acessar e tudo mais, tá? Claro, Alessandra, posso falar uma coisa rapidinho? Sim, assim, rapidinho, que a Mônica já está pedindo que a gente encerre aqui. É que, assim, existe um cuidado bastante grande nosso em função de que essa conta, ela é atrelada a uma caixa postal, né? Então, a gente tem vários e-mails na nossa caixa postal hoje em que eu não quero interromper esse acesso, né? Ainda mais no momento que a gente está vivendo, que o pessoal não está fisicamente na universidade. Então, a gente tem um cuidado grande em função disso, está cada um nas suas casas e precisa acessar a sua caixa postal. Então, a gente tem um cuidado nessa migração para que a gente não interrompa esse serviço de e-mails, né? Essa troca de mensagem. E uma outra questão da reunião para uso das plataformas ali é assim, ó, na WebConf a gente não tem uma gravação, a gente tem um limite em gravação. E no Meeting a gente não tem. Então, assim, à medida que a pessoa está interagindo via uma conferência e acionou o botão gravar, terminou a conferência, ele já recebe no e-mail dele, institucional, a gravação daquela aula, ou daquela reunião, enfim. Então, sem ocupar espaço, né, na rede da universidade e nem da rede da RNP. Então, a gente não corre o risco de ter uma gravação interrompida, diferente do Meeting, né? Meeting a gente termina a gravação e a gente recebe no e-mail perfeitamente. Tá, bom, então, continuando aqui, eu vou tentar responder tudo, tá, Mônica? Eu tô passando aqui para ver se a gente consegue vencer todas, tá? Deixa eu ver. Alguns professores dizem que tem muita interrupção na transmissão, então eu reforço mais uma vez que depende também da internet de cada um que está assistindo, tá? Sendo o Google Meet ou Team um e-mail institucional, com e-mail institucional e que utiliza o Gmail, isso é a pergunta, tá? Quando quisermos montar aulas e termos convidados de fora que não utilizam Gmail, como podem ser convidados, tá? O Google Meet, a gente acessa via o e-mail do Gmail, né? A maioria, olha, eu já fiz muitas webs agora durante a pandemia, e é muito difícil uma pessoa não ter o e-mail do Gmail, mas tem uma forma, né, Roberto? Tu quer explicar Alessandra, isso? Isso. A gente habilitou a entrada de usuários que têm qualquer e-mail, tá? Então, não precisa nem ter o do Gmail, tá? Então, a gente habilitou isso para o uso do Meeting. No Teams, a mesma coisa. Não precisa ter e-mail Microsoft, a gente habilitou qualquer e-mail. Então, mas assim, a gente recomenda que, se for num caso de uso em aula, que o aluno UFSPA entre com e-mail institucional, até para a gente garantir essa conexão. A gente não tem como dar um suporte se ele está usando o e-mail pessoal dele lá e porventura caiu a conexão ou alguma coisa, alguma ferramenta que ele tentou subir na aplicação e não conseguiu, né? A gente não tem essa gerência sobre esse e-mail. Então, se for, né, o aluno institucional, o professor que use o @UFSPA. Mas ele permite, sim, o acesso de qualquer outro e-mail, tanto qualquer uma das duas plataformas. Então eu só pego o gancho do que o Roberto falou para chamar a atenção que muitos já têm o e-mail do Gmail, mas que passem a priorizar usar essas ferramentas todas com a conta @UFSPA, com a conta institucional, porque daí a gente tem uma série de controles e garantias de limitação, de espaço limitado, né? Com alguns professores que eu falei que a gente ia ter, perguntam se eles pagam, por exemplo, a Google, se agora não vão precisar mais pagar. Não vão precisar, é só utilizarem o espaço institucional, que vai ser limitado. Teve uma pergunta agora aqui, que eu tô lendo, que pergunta se o de quem tem direcionamento para o Gmail do seu e-mail, se isso vai cair, vai passar a ser só agora na sua conta Gmail institucional, tá? Deixa eu ver. Tá, o cronograma dos webinários estão pedindo para botar por texto. A gente vai mandar um e-mail com esse cronograma amanhã ou quarta-feira, tá, gente? Mas eu volto a frisar, os webinários a partir de semana que vem serão segundas, quartas e sextas, às 17 horas, tá? E a ordem, assim, a gente manda para vocês até quarta-feira, tá? O site, então, que a gente vai disponibilizar também a partir da semana que vem, tá? Deixa eu ver o que mais, está falando do Zoom.
Tem alguns professores que estão, né, insistindo em usar o Zoom, a gente chama atenção, pode usar o Zoom, mas ele ainda tem problemas de segurança e a gente nunca vai recomendar isso. Para vocês terem uma ideia, esses problemas de segurança permitem que hackers entrem e controlem a câmera do celular de vocês, que roubem dados bancários, que entrem no computador de vocês. Então, a gente não pode institucionalmente chancelar uma ferramenta que tem esse tipo de falha, tá? Deixa eu ver também. Como gravar uma videoaula? Tem uma pergunta da professora Cristiane. As videoaulas, nós vamos falar sobre elas na semana que vem e vai ter um webinário só sobre gravação de videoaula, tá? Só destacando que o Google Meet ele tem um botãozinho que você permite gravar aquela aula, né, síncrona, né? Sim, acontece sim, naquela hora. Então, sim, também permite. Isso a gente vai explicar o uso de videoaulas na semana que vem, tá? Alguns professores sugerem que os seminários sejam gravados. Sim, esse track que começa na semana que vem, ele vai ser todo gravado. Esses iniciais eram para a gente mais trocar mais ideias e a gente, por isso, vai gravar um vídeo para simplificar, tá? Deixa eu ver o que mais, acho que está acabando aqui minhas perguntas que eu anotei, só um pouquinho. Deixa eu ver agora as últimas que eu tinha colado lá. Qual a diferença entre uma aula e uma reunião? Né? A diferença de uma aula e de uma reunião é que na aula eu vou ter um grande número de alunos que pode não ter condições técnicas adequadas, né? Vou falar a diferença de uma aula e de uma reunião, porque isso é autoexplicativo, mas os alunos podem não ter como se conectar e por isso que a gente não recomenda ferramentas mais pesadas e ferramentas como o mConf, tá? Um professor aqui diz que ele não vê a lista, notas compartilhadas, então conforme a gente já explicou, é porque vocês estão como ouvintes, tá? Começou agora a live da própria PG, tá, gente? Para o pessoal saber, quem quiser ver a live da própria PG. E desculpa se a gente se estendeu um pouquinho, tá? Mas eu acho que a gente tinha que responder todas as perguntas. A partir de quando poderemos usar o Gmail? Volta a frisar, o Gmail, assim que tiver tudo testado, pessoal, a gente migra, testa, e quando tiver tudo ok, a gente vai mandar, então, para vocês todas as instruções, tá? De como vocês acessam e como vocês usam as ferramentas, tá? A professora Marisa de Sal está perguntando se a UFSPA vai investir em algo para dar infraestrutura aos alunos. A gente depende dessa pesquisa que vai entrar no ar hoje e do nosso orçamento, e esse estudo está sendo feito e a gente não tem uma resposta ainda, né? Eu acho que finalizo essa web agradecendo todos que ficaram conosco até agora assistindo, agradecendo a presença do Ramon e do Roberto, né, que se prepararam para estar aqui conosco, e chamando a atenção que a gente está dando uma série de orientações, vamos deixar essas orientações disponíveis para vocês, para que cada um possa se preparar, mas o momento é de muita incerteza, então a gente não tem como dizer, vão ser tantas aulas que vão ter que ser dadas via EAD e tudo mais, e por isso eu recomendo que qualquer que todos vocês se preparem, preparando seus materiais e suas aulas, priorizando ferramentas que não necessitem de uma conexão, porque a gente não tem ainda uma organização já definida de que quantas semanas a gente vai ter de calendário, de que se vai poder usar para as atividades síncronas toda semana. Então, volto a frisar, atividade síncrona são atividades importantes para fazer uma mobilização da turma e fazer momentos de discussão, mas elas não devem ser o centro da organização de uma aula em EAD, até por causa de todas as condições técnicas que a gente tem. Então, obrigado mais uma vez por todos. A live da própria PG está acontecendo, estão perguntando aqui no canal da UFSPA, no Insta, né, Roberto? Tá? No Instagram, o canal da UFSPA no Instagram. Tá? No Instagram.
Então, a Carol Reppold, essa web não foi gravada, vai ser gravado um vídeo mais objetivo, sem as interrupções, mas explicando tudo o que foi falado aqui, tá bom? Obrigada, pessoal, boa noite. Desculpa que a gente se estendeu um pouco, mas eu acho que a conversa foi boa, tá? E obrigado por todos os comentários aqui nas questões, e a gente está se esforçando para ajudar vocês no que for possível para uma equipe tão enxuta quanto que a gente tem tanto na Prograde quanto na Proplan e no NEAD, tá? Uma boa noite a todos. Boa noite. Boa noite a todos.